financiar, mas isso ainda não aconteceu, a reforma eleitoral. Agora, tem um detalhe assim do partido, mas é que entra também na estrutura partidária aquela questão do comando do partido, né, dos grupos que têm uma dominação no partido e que acabam privilegiando, não apenas pela possibilidade, porque possibilidade para ser competitivo, se houver investimento do partido, muito mais gente teria. E essa é uma reclamação. Inclusive de mulheres, que elas não se sentem tão apoiadas como nomes que conseguem se reeleger, que estão aí, não apenas pela garantia, mas pelo poder que eles detêm dentro do partido. É evidente que isso ocorre em todos os partidos. Mas então as mulheres nessa, como elas ficam? Elas não querem ser candidatas. A última pesquisa que eu vi, 81% das mulheres não tinha nenhum interesse em entrar na política, porque condições são desfavoráveis na competitividade e depois pela condição da mulher. Por exemplo, um homem é eleito deputado, ele vai para Brasília. A mulher ou vai junto, ou ela é um lugar da mulher esperar, é uma coisa assim muito mais tradicional. A mulher é eleita deputada, o marido não vai para Brasília. E se ela tem filho pequeno, a situação fica incontornável. Então é muito difícil isso, e é cultural, aí não é lei. Aí é uma conquista que esse século vai ter que rearranjar toda a relação familiar. Porque se a gente for pensar, Maria Lídia, nós estamos num século onde a família mudou e as relações de trabalho estão mudando por causa da internet. Só que nós não conseguimos ainda organizar isso de forma diferente. Os trabalhos, o jeito de trabalhar, de se locomover para uma função, não vai ser como é mais hoje. As pessoas vão trabalhar em casas, ou as crianças vão ter outro tipo de locomoção, ou vai ser tudo organizado de forma diferente. Não sei se a gente vai estar vivo para ver, mas eu tenho certeza que na metade desse século não vai ter mais nada a ver com o que a gente está fazendo. Bom, o processo de mudança é evidente e de uma agilidade, né, que muito provavelmente a gente veja parte do que você descreveu mais cedo do que se pensa. Mas eu vi uns números, professor, que chamaram a minha atenção, que no Norte e no Nordeste nós temos mais prefeitas, mais vereadoras do que no Sudeste e Sul do país. Né? Então fica aí sempre uma indagação, né? O que justificaria que no Amapá, no Rio Grande do Norte, no Maranhão, no Ceará, em Alagoas, Sergipe, Pará, Acre, Bahia, todos acima de uma média nacional de participação das mulheres na competição, cargos eletivos, na administração pública e no legislativo. E nos estados desenvolvidos, politizados, a dominação é masculina. As mulheres têm muito mais dificuldade e têm muito menos representantes. Como entender isso? Esses estados desenvolvidos são mais machistas, digamos? Não, eu não seguiria por esse caminho. Eu faria um caminho um pouco diferente. Eu acho que é justamente uma consequência do nível de desenvolvimento e de modernização desses estados que projeta a mulher para um patamar de vida ativa na economia, de vida ativa na sociedade, que de certa maneira faz com que ela escape da política. Né? Ou seja, é uma especulação, porque eu acho que nós não temos ainda uma visão muito clara disso daí. Mas quanto mais tradicional é a vida no Brasil, ou seja, nesses estados mais pobres, onde a vida tradicional é mais pesada, a mulher tem menos incentivos para trocar, digamos assim, a sua inserção típica pela inserção na política. Ela faz a inserção dela ficar mais concentrada na política do que no mercado, por exemplo. Numa cidade... Quer dizer, ela não tem uma alternativa de entrar no mercado de trabalho, digamos. Então ela vai para a política. Ela vai para a política. Eu acho que é isso. É um pouco... acho que estamos fazendo especulações. Especulação, com certeza. Eu acho que parte pode ser isso, mas eu teria outra visão. Eu acho que é o coronelismo, por incrível que pareça, paradoxal. Né? O coronelismo faria a mulher ficar em casa. Né, de certa mas maneira. não. Eu sou um coronel, eu tenho um filho, o filho não vai para a política por algum motivo, ou o filho não dá para a política, ou eu não tenho filho, só tenho filha. É mais importante segurar o feudo, nem que seja com mulher, do que perder o feudo. Então, se nós formos analisar as primeiras mulheres que entraram na política, e mesmo agora,
Você pensa a Rosiana, pensa algumas delas. Todas têm mérito. A Vilma Farias tem mérito, mas são de famílias políticas, né? Claro. E, de repente, você tem uma Maria Luísa na Fortaleza, que acontece, mas a maioria, eu acho que é uma tradição. Para trazer a mulher, digamos assim, para um outro patamar. Né? Quer dizer, eu acho que... eu lembraria também uma outra coisa, que na linha da especulação, é que os estados que você mencionou, Maria Lídia, pelo menos alguns deles, vamos pegar o caso de Pernambuco, por exemplo, são estados que têm uma longa história de militância política feminina. Não é uma coisa de hoje. As mulheres foram personagens políticos ativos nesses estados há muitas décadas atrás. Você pegar, por exemplo, ligas camponesas, né? Havia mulheres muito ativas ali. A história do Partido Comunista no Nordeste, por exemplo, é muito feminina. Quer dizer, a politização também aí já é maior. Porque, no fundo, nós estamos tratando de elites. Essas mulheres, independentemente da renda, da inserção, etc., fazem parte da elite política brasileira. A elite política, no sentido amplo, não só a política, mas a elite brasileira, que vai para a economia, que vai para o sindicalismo, que vai para a vida associativa, ela é muito diferente dependendo do grau de desenvolvimento do Estado. Né? No Nordeste, talvez a forma da mulher se colocar na elite seja pela política. Bom, o fato agora eu quero trazer, né, para o momento, ano eleitoral. 2 mulheres são já pré-candidatas à presidência da República e mulheres que têm história política, mulheres atuantes nas suas áreas e que ocuparam cargos importantes, ministras de Estado, na administração pública, algo muito relevante. E também mulheres que, tanto Dilma Rousseff como Marina Silva, que têm uma causa, que se identificaram ideologicamente com alguma coisa e um compromisso com questões importantes na vida do país. Isso está trazendo uma movimentação diferente, uma especulação, um olhar para os dados, como a maior parte do eleitorado é feminino, são 52% das mulheres. Mulheres poderão ficar seduzidas por mulheres candidatas e os partidos atrás dos votos das mulheres para as suas mulheres candidatas, é claro. Aí entra aquela indagação, né? O momento é diferente, mulher pode ser alvo da campanha de forma mais intensa, a busca do voto feminino para a mulher? Olha, isso é uma parte, mas eu gostaria de colocar que a coisa mais importante da candidatura da Marina e da Dilma é a possibilidade do modelo, né? O modelo feminino que está lá, o modelo feminino que está sem teto de crescimento. E isso vai ter um impacto muito grande para as nossas meninas. Eu lembro que quando eu fui candidata a governadora, faz tempo, 10 anos atrás, a filha do vice, chama-se Bruna, tinha 10 anos de idade, ela queria ser bailarina. Depois de toda a campanha que ela acompanhava, ela chegou e falou, não quero mais ser bailarina. Eu falei, mas o que você quer ser? Governadora do estado de São Paulo. Foi fantástico. Na hora que nós pudermos ver na televisão 2 pessoas do nível e categoria das 2 mulheres que disputam a presidência da República, isso vai dar um elan, vai dizer para as meninas, olha, eu posso chegar lá. É janela de oportunidade. Porque até então, eu acho que as meninas e os meninos também, o que vem na televisão, a fantasia, era muito Xuxa, Paquita, um tempo atrás. Agora é querer ser cantora, o que aparece, mas de repente vê ocupando espaços de importância e admiradas pela família, tudo. Eu acho que isso vai ser o mais importante. Agora, professor, essa questão, então, né, da percepção na sociedade, da possibilidade de mulheres ocuparem cargos importantes nessa área da política, sempre tão uma área ocupada sempre pelos homens. E essa questão da busca do voto da mulher. Aquilo que na nossa reportagem foi perguntado para as pessoas que passavam à rua. Mulher vota em mulher por a simples questão de gênero, por identificação?